Olá pessoal, povo brasileiro. Eu quero recitar aqui um pouquinho do entendimento que é me dado pelo Espírito de Deus, porque eu lendo a Bíblia eu consigo ver o que o apóstolo Paulo também viu em Atenas, digamos há um pouco mais de 1950 anos atrás, mais ou menos. Vamos ler o que está escrito em Atos 17:16. Vamos ver. Está escrito assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava diante da idolatria dominante na cidade. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos piedosos, como também na praça todos os dias com aqueles que se encontravam ali. Esse texto fala que o apóstolo Paulo chegou em Atenas, que ele já fugia de perseguições. E ele chegou em Atenas e ele ficou aguardando Silas e Timóteo. E ele se perturbou, o espírito dele se irou em ver a idolatria que estava ali naquela cidade. Olha o que diz o versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava diante da idolatria dominante na cidade. A idolatria praticamente dominava o povo ali em Atenas. E olhando para esse versículo, meus queridos, eu confesso que eu não me sinto diferente de Paulo em olhar hoje para o Brasil e ver muita gente preso em uma tão grande idolatria. A ponto de as pessoas usarem o nome de Jesus, mas a prática da religiosidade é diferente dos primeiros cristãos. E pior, as pessoas não admitem o que está acontecendo. Ou seja, as pessoas não querem que seja revelado qual a origem de cada religião que alguém segue. Por isso é que eu digo que eu tenho hoje o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Assim como, principalmente o nosso irmão Eli Soriano, tenho eu certeza de que ele também tem este mesmo sentimento, ou teve quando ele ainda estava conosco fisicamente. Isto porque, irmãos, meus queridos amigos brasileiros, por muitas pessoas foram divulgado difamação sobre o irmão Eli Soriano, que ele era estuprador, que era isso e aquilo. Mas o irmão Eli Soriano, até o último dia da vida dele, ele esteve nas redes sociais pregando o evangelho
e livre de alguma acusação da justiça. Pelo contrário, hoje, até na política, tem pastores sujos. O dinheiro que eles furtam dos fiéis, através da manipulação da mente que eles fazem nos fiéis, é pouco para eles se satisfazerem. Então, o que está em Eclesiastes 5:10 é verdade, que quem ama o dinheiro nunca se farta de dinheiro. Então, as pessoas querem esconder os pastores, porque tem espírito por trás disso. Em 1 João capítulo 4, verso 1, está escrito pelo João: Amados, examinai os espíritos se provém de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Resultado: nós estamos no século 21. De lá para cá já passou mais de 20 séculos. E, de acordo com a luz da palavra, hoje, pelo entendimento que é me dado, e a todos, não a todos ainda, né, mas a muitos na Igreja de Deus que estão começando a aprender o Evangelho, é dado a nós o entendimento de que hoje eu entendo por que a profecia da Bíblia diz que o nome de Deus seria grande entre as nações, desde o nascente do sol até o ocidente, do oriente ao ocidente, porque Deus Todo-Poderoso, ele sabia que o Brasil seria o centro de muitas religiões, e pior, das quais eles não tinham enviado nenhum homem. Pelo qual eu nasci em uma religião que meus pais também se tornaram membro dela, e as pessoas não querem saber de onde veio a religião. Porque assim, irmãos, o que está na Bíblia deve ser considerado se alguém é temente a Deus. O que João disse: examinai os espíritos se provém de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Por exemplo, a religião que eu nasci, chamada Assembleia de Deus, quando o Daniel Berg Gunaving chegou aqui ao Brasil e espalhou o tal do Pentecoste, as pessoas foram completamente abraçadas, ou melhor, abraçaram esta religião, mas não conta a história que alguém examinou as escrituras. Então, resultado, hoje o mundo é infectado de de pentecostais, de muitas coisas. Então, meus queridos, eu não quero alongar e também não tenho intenção nenhuma de estar aqui ferindo o coração de ninguém, porque a Bíblia diz que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. E muita gente hoje se encontra debaixo de trevas pensando que é luz. As pessoas que gostam de suas religiões não querem saber das escrituras sagradas, porque a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20 que quando nosso Senhor Jesus Cristo se manifestar para reinar sobre a terra durante 1000 anos, o Satanás vai ser preso. E relata a Bíblia lá no capítulo 20 que foi preso, o anjo do Senhor recebeu ordem de Deus para amarrar Satanás e prender ele durante 1000 anos. A antiga serpente que enganou muita gente, ou melhor, que enganou o mundo inteiro. Então hoje, meus queridos, infelizmente, dentro da Constituição da nossa própria nação está registrado, e na Bíblia, primeiramente, que um pai de família, ele é o cabeça da casa, ele é o líder na família. Ou seja, todos em volta dele devem estar voltados para ele. Filho, mulher, e enfim, ele deve ser responsável por isso tudo. E hoje, infelizmente, principalmente por causa da religião, hoje está aqui o pai de família, aqui está o pastor. Hoje, no mundo geral, infelizmente, hoje essa prática já é exercida.
de que o pai de família fala, vamos por cá, minha família. A família diz, não, eu vou por cá, e acompanha o pastor. Então, meus queridos, o pastor, ele é homem. O padre, ele é homem. O papa, ele é homem. Por isso que a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. E, infelizmente, muitas famílias hoje é destruída porque tem mulheres e tem homens que confiam no pastor e quando se vê a notícia é de que o pastor às vezes vive amigado com mulheres de muitos pais de família. E infelizmente às vezes muitas famílias são destruídas. Mas as pessoas não percebem que é o espírito do engano que acompanha esses pastores. Porque se vamos falar de religião, a Bíblia registra uma religião pura e verdadeira, que é a Igreja de Deus. E eu quero encerrar aqui esse comentário por hoje, mas tem poder que está estabilizado na terra, pelo qual as pessoas não compreendem e rejeitam o enviado de Deus e se apega àquilo que parece ser de Deus. Para você ter só uma ideia do que é as trevas hoje coberta a terra, no tempo dos patriarcas, no tempo antigo, não havia proibição de um homem ter 2, 3 mulheres, porque o tempo antigo ditado por Deus era para crescer e multiplicar. E na história da humanidade, vamos descobrir na Bíblia que Salomão ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, ao todos 1000 mulheres. Davi teve muitas mulheres, a ponto de Davi, os olhos dele ser cegado por Satanás, dele enxergar a mulher do seu próprio guerreiro, do seu próprio soldado de guerra, e ele usurpar, tomar a mulher do seu próprio soldado, a ponto que o profeta de Deus falou a ele e ele se arrependeu, mas ele sofreu também as consequências. Então, meus queridos, naquele tempo era permitido um homem ter 2, 3 mulheres e era aberto, todo mundo sabia. Mas hoje a lei de Cristo só permite o homem ter uma mulher. Isso é para quem está debaixo da lei de Cristo, quem está na igreja de Deus. Porque fora você vê que tem muitos pastores que já abandonaram suas mulheres e já tem outras mulheres novas, porque talvez a mulher dele já ficou velha, ele já quis trocar. E as pessoas estão adorando eles nas suas igrejas. Entendeu, meus queridos? Então, os homens que tinham 2, 3 mulheres naquele tempo, era aberto, todo mundo sabia. Mas hoje, como é proibido, muitos homens têm 2, 3 mulheres. Tem mulheres que são amantes de homens casados e, dominado pelo poder de Satanás, alegam que tem Deus no coração. Então é assim, pessoal. Mas por que não é aberto? Já que é legal, por que não é aberto? Porque é escondido. Então, este poder de Satanás está aplicado em muitas mentes, em muitos corações. Mas na igreja de Deus é aplicado a doutrina de Cristo e as doutrinas para a salvação da tua alma e da minha também, que hoje, pela misericórdia de Deus, sou membro da igreja de Deus. Deus abençoe a todos e guarde a todos.